vamos para a rua, vamos começar a fazer as coisas acontecerem. Então surgiu a ideia dessa sabatina, onde a gente está dando oportunidade para cada candidato expor o seu plano de governo, como o Rodrigo disse, principalmente voltado para os jovens, né, que é o nosso alvo. Para quê? Para criar uma consciência política dos jovens de hoje em dia, para não ser aquele jovem que vai votar porque um parente vota em alguém. É um jovem que está votando sabendo em quem ele está votando, por que ele está votando naquela pessoa, e depois ir lá e cobrar o que o candidato prometeu fazer, ou o candidato falou que talvez ele ia ver, cobrar aquilo, estar junto depois ali cobrando o candidato. Então hoje nós estamos aqui contando com a Mariane, Pedro Henrique, Rodrigo e eu para poder ajudar nessa sabatina. Então eu queria convidar o candidato José Nascimento a poder vir na mesa para a gente poder dar início à nossa sabatina. Obrigado. Como a gente disse, o movimento ele parte para o jovem, né? E é uma ideologia jovem. Ele surgiu na internet. E que fica uma coisa bem clara que nós temos enfatizado todos esses dias. O movimento política jovem, ele é apartidário, tá? Ele não faz nenhum tipo de ideologia, nenhum partido. Mesmo que alguns ou alguém queira assumir uma posição, o movimento aqui está representado por todos os mais de 700 jovens que estão cadastrados no nosso grupo. Ele não é partidário. O nosso grupo não se permite nenhuma propaganda política. A única propaganda política que tem lá é o plano de governo de cada um dos 4 candidatos à prefeitura de Patinga, porque é isso que nós queremos ouvir, propostas. Ok? Então, eu desejo uma boa noite a todos, seja uma noite agradável, uma noite pacífica, uma noite inteligente, e que as ideias, né, que nós queremos e sonhamos para uma cidade melhor sejam colocadas aqui, e as perguntas estão liberadas a partir de agora. Bom, primeiramente, boa noite, né, Rogério. Como a gente tem toda uma metodologia diferente, né, nessa sabatina, visto que o nosso público maior vai estar nos vendo pela internet, vai estar nos vendo, né, nas redes sociais, né, todos os mais de 700 jovens que estão lá cadastrados e tantos outros que vamos, né, ter cadastrados até o final de todo esse discurso político, nós queremos começar de uma forma diferente. De que forma? Quando a gente fala em uma apresentação, um debate, a gente pensa muito em formalidade, né? Nós queremos quebrar um pouco isso agora no começo. Queremos saber quem é o homem Jesus que está aqui, de onde veio, quais são suas raízes, né? O que ele tem como pessoa, a essência dessa pessoa que hoje se coloca, né, postulante a prefeito de Patinga. Quem é essa pessoa que, se caso eleito for dia 1º de janeiro, vai estar assumindo a prefeitura de Patinga? Boa noite. Boa noite a todos vocês, estudantes que organizam este debate, ou esta entrevista, né? E boa noite a todos vocês que estão aqui participando. Eu gostaria de falar sobre o microfone, mas parece que está gravando. Com o microfone vai ficar melhor, é isso? Não é verdade? Eu vou ficar com o microfone, parece. Falar da gente é sempre muito difícil falar, porque a gente fica falando o que eu sou, né? O que eu sou, de onde vim, para onde vou. Então isso é sempre desagradável de ficar falando, mas posso dizer a vocês que eu sou nascido numa roça chamada Santa Juliana, aos 7 anos, e nasci no dia 25 de dezembro, por isso que eu me chamo Jesus. Tem a ver com Jesus. Meu pai me levou para batizar, e chegando lá, acho que queria dar o nome de Messias. Chegou lá, o padre falou assim: não, você tem que chamar Jesus. Então eu colocou Jesus, para dar assim talvez uma hora de semelhança ao dia. Porque em relação a Jesus, qualquer semelhança seria mera coincidência. Mas com isso, aos 7 anos de idade, por isso eu fico aqui para que todos possam ver. Aos 7 anos de idade, eu mudamos para a cidade, e meu pai só quis mudar para a cidade porque ele tinha realmente vontade de estudar os filhos. Mas naquela época, fazer o 4º ano primário já era algo sensacional. Era
que os pais da gente queriam da gente. Que a gente tivesse a oportunidade de fazer a quarta série primária. Aí você sabia ler, sabia escrever muito bem, e naquela época nós tínhamos professores que com quarta série já davam aula. Pessoas na quarta série davam aula. Então mudamos a cidade para criar a oportunidade de estudar. Então mudamos para Visconde Rio Branco, e lá em Visconde Rio Branco eu morei lá durante muitos anos, e de lá é que eu vim para Ipatinga. Lá eu fiz um curso ginasial, fui terminar a contabilidade aqui em Cesita, e era engraçada a dificuldade, porque minha família era muito pobre, era simples. Mudando para a cidade, meu pai tinha um emprego público de salário mínimo, éramos 6 filhos, então não era muito fácil de cuidar, pagava aluguel. Meu pai só teve uma casa própria quando eu dei uma casa própria para ele, depois que morava aqui em Ipatinga. E até dei essa casa porque eu ganhei uma ação e comprei essa casa para ele. Foi uma ação legal, comprei essa casa para ele. Muito bem, mas quando em 1963 eu vim para cá, mas quando eu tinha lá em Ipatinga, lá em Branco, 14 anos, eu tive a oportunidade de fazer, tinha na nossa escola, no colégio normal, chamava-se Escola Normal Oficial. Na época falava-se muito em escola normal, era sobretudo escola de professores, mas tinha também o primeiro grau completo. O primeiro grau era dividido assim: primeira, quarta e quinta, oitava. O primeiro grau, primeira, quarta era primário, quinta, oitava era ginasial, e depois o secundário era primeiro ao terceiro ano científico. Eu fui convidado um dia para poder fazer um discurso numa reunião do Grêmio Literário Castro Alves, que era um grêmio vinculado à escola normal oficial, a escola onde eu estudava. Naquela época era muito difícil, não tinha gravador. Um professor chamado Sr. Drummond chegou lá com um gravador e gravou o meu discurso. E ao gravar o meu discurso, ele repetiu o meu discurso e disse assim: olha como é que esse rapaz tem uma dicção boa. Eu nem sabia o que era a palavra dicção, confesso a vocês. Ele dizia, é uma pronúncia, né? Ele dizia que eu tinha uma pronúncia boa. E aí ele mostrou a gravação, falando de novo. Todo mundo ouviu, bater palmas. E tinha uma mocinha lá que era irmã do diretor da Rádio Cultura do Branco. E ela então falou para o diretor da rádio: olha, na escola tem um rapaz lá que tem uma voz boa, não sei o quê, tem uma dicção boa. E me levou para fazer um concurso na rádio entre 11 pessoas. Eu passei em primeiro lugar e fui condutor de rádio dos 14 até os 18 anos. Fiquei 5 anos como condutor de rádio. Fiz tiro de guerra de farda, ia para a rádio de farda. Tiro de guerra 97, aqui não tem tiro de guerra. Tiro de guerra onde não tem exército, faço tiro de guerra. Caratinga tem, Valadares tem, essa região aqui não tem nenhum tiro de guerra. A pessoa tira a carteira de segunda. Quando não se faz o tiro de guerra, se faz o exército, tira a carteira de primeira. Se faz tiro de guerra, tira a carteira de segunda categoria. E se não faz o exército, tira a carteira de terceira categoria. E não faz o exército nem o tiro de guerra. Então, eu ia de farda, muitas vezes, para a rádio, para fazer os meus programas. O primeiro programa ia de 8 a 1 hora da tarde, ao meio-dia, depois pegava 1 e ia até às 3. Eram 4, 5 horas de programa todo dia. Vim para Ipatinga para trabalhar em 11 Minas, cheguei aqui, fui admitido, me convidaram para jogar futebol, fui lá no Zipa, treinei numa quinta, numa sexta, joguei no domingo, na segunda-feira me contrataram como profissional, mas eu exigi, eu tinha que continuar trabalhando em 11 Minas. Disputamos o Campeonato Mineiro aí disputamos a divisão de acesso, ficamos em segundo lugar, fomos então para um lugar na siderúrgica, nós subimos para a divisão especial, disputamos o Campeonato Mineiro por 3 anos. Nessa época eu estudava, e era engraçado, porque eu morava aqui no JN, casei anos depois,
E aí passei a trabalhar nos Minas, jogava futebol, lá na Uzipa. De lá eu vinha para casa, aqui no Beriú, e tinha dia que eu passava direto, que eu lecionava numa escola aqui ao lado, ligada ao Colégio São Francisco Xavier. Na época era dos padres franciscanos, parece. E tinha um anexo, eu lecionava ali nesse anexo. O anexo ao Colégio São Francisco Xavier à noite. A escola funcionava normalmente durante o dia, e à noite tinha um anexo para pessoas mais. Já lecionava nessa época com os meus 18, 20 anos, 21 anos. E a partir daí eu sempre dediquei realmente à escola, mesmo trabalhando nas Minas. Eu jogava futebol, também lecionava no Colégio Estadual João 23, lecionava também no Colégio Batista, lecionei por um ano no Colégio São Francisco, e fui fazendo aí a evolução da minha vida. Sempre trabalhando nessas três áreas. Criei em 1968 o Escritório de Contabilidade, era Contabilidade Cruzeiro, em homenagem ao Cruzeiro, que era um grande time de futebol na época, né? Era um grande time de futebol na época, chamava-se Cruzeiro, Contabilidade Cruzeiro, que era na época. E o Cruzeiro tem muitas histórias com a gente, porque o Cruzeiro não ganhava na Uzipa. O Cruzeiro não ganhava na Uzipa. Nós fomos jogar o Cruzeiro ganhou do Santos 6-2, veio jogar aqui em Patinga, aí o Zipa ganhou do Cruzeiro de 3-2, aqui. Passei a bola debaixo da terra do meu marcador para lá e para cá. Mas foi um jogo bacana. O Zipa era um time extraordinário. Era um time igual ao Santos, igual ao do Cruzeiro mesmo, era um time bom, tinha gente que sabia jogar. E dentro do Mineirão nós ganhamos 3-1 lá. Estava até com a clavícula quebrada, fui ter na reserva e entrei no finalzinho. Tinha quebrado a clavícula aqui no futebol, quebrei clavícula, quebrei perna, quebrei dente, quebrei braço, quebrava muito, eu era meio espertinho. Bom, a partir daí, então, eu comecei a me dedicar muito à área da educação. Eu lecionava no Colégio Estadual até 1977. Em 80, 82, eu lecionei na PUC. Depois, então, fui convidado para ser secretário de Educação, de 83 a 89. E nessa época, da Secretaria de Educação, aconteceram os negócios interessantes. O pessoal todo reclamava com a Universidade Federal. Nós fizemos um projeto de um centro universitário. Eu levei o projeto a Brasília. Nessa época tinha aqui 4.338 pessoas que estudavam fora daqui. Eram na cidade e estudavam fora daqui. Estudavam em Governador Valadares, Caratinga, Belo Horizonte, Viçosa, Lavras, Vitória, etc. Isso era uma grande quantidade de dinheiro que saía daqui e ia para fora, quando na verdade, se nós tivéssemos aqui escolas superiores, ficava aqui esse dinheiro. Além do mais, é exatamente nesse momento em que o aluno pode mais se dedicar à cultura, produzir cultura, aí ele saía daqui e produzir cultura em outros lugares. Então, é importante que se criasse. Fizemos então nessa época um projeto de um centro universitário, levei a Brasília, as portas se abriram. Eu fui acompanhado do antigo senador e do Carlos Costa, que era deputado federal. As portas se abriram. 15 dias depois, as portas estavam fechadas e entendi que houve gente lá dentro que colocou obstáculo à criação da Universidade Federal aqui. Então, a opção nossa foi tentar fazer um trabalho com a PUC. Fizemos um relacionamento com a PUC, chamamos a PUC, queremos criar aqui cursos superiores. Mas queríamos criar um centro universitário grande. Para isso, então, nós reunimos a Uzi Minas, a CESIPA, a CENIBRA, a CAUE, a Câmara Municipal, a Prefeitura, e convidamos a Companhia do Agridoce, que não apareceu em nenhuma reunião. Quando então nós lançamos o Centro Universitário em convênio com a PUC era em Belo Horizonte, ela tinha uma subsede aqui em Patinga, agora não vamos sendo. Quando nós lançamos, nessa época o Nelson Moraes está aqui, era vereador. Nelson, você se lembra bem disso, né, Nelson? O Nelson aqui, eu acho que é um vereador da época aqui, o Antônio Carão provavelmente se lembra disso, né? A Luiz deve se lembrar também, são os mais antigos aqui.
e os mais novos, provavelmente, no cinema, estou vendo aqui só gente mais nova aí. Então, gente, olha bem. Fizemos uma carta de intenção para criar aqui um grande centro universitário. Nesse dia, até a Companhia Vasos e Doces compareceu para assinar, porque foi uma festa extraordinária. Entregamos então para a PUC dar sequência. E nós iríamos utilizar, o terreno era vazio, onde funciona hoje o Planalto. Nós estamos fazendo um trabalho para entregar o Planalto todo para a PUC, para criar aquele centro universitário ali onde é o Planalto hoje, saída para o Valadares ali à direita. A PUC não teve capacidade de criar mais cursos. Para criar o curso de Educação Física, interessante, um dia eu dei uma prensa, nós reunimos todo esse grupo de representantes de empresa, a gente se reunia toda semana. Um dia eu cheguei perto do professor Flávio, o outro também lá da PUC, que sempre representava a PUC, esqueci o nome agora, meio alemão. Eu falei assim, olha, nós estamos demorando demais com isso, ou na próxima reunião vocês me trazem o edital do vestibular, ou nós vamos romper o nosso convênio e eu vou fazer isso com outra entidade que está toda para entrar aqui. Aí na próxima reunião eles trouxeram o edital para o concurso, mas trouxeram também uma lista de material para a gente poder apresentar, dar a eles. Já estava preparado lá o Colégio Batista de Castro, com uma sala espelhada melhor de Minas Gerais, e fizemos um convênio com o ZIPA, para que fosse utilizado também toda a ZIPA lá, para melhor formar os nossos alunos de educação física. Mas aí pegamos todo o material. Olha o que aconteceu. Recebi uma carta 3 dias depois, dizendo que recebeu o material, mas ficou faltando um negócio. O que era o negócio? Apito de futebol. A PUC não colocou nem o apito de futebol, a PUC colocou. Então eu mandei, se fosse comprado pela prefeitura, demorava, né? Então eu peguei e pedi o menino para ir lá comprar 3 apitos de futebol, mandei uma carta, se faltava o apito, já não está faltando nada. Então vamos deixar o edital continuar. E aí, de fato, criamos a Faculdade de Educação Física lá no Areal. Mas a gente queria muito mais. A PUC não teve como fazer isso. E depois, eu confesso a vocês também que a PUC ficou com medo, porque o PT ganhou as eleições de 89 e começou a trabalhar no sentido de tirar a PUC lá do Areal. Então a PUC ficou com medo e tirou o pé fora. Aí o que nós começamos a fazer? Começamos então a pensar em criar faculdades particulares aqui. Então em 93 criamos a Faculdade de Direito, começou a funcionar em 94, em 98 criamos a Faculdade de Medicina, começou a funcionar em 99 e estão funcionando até hoje. Hoje nós temos as 2 faculdades e temos 12 cursos à distância, em convênio com o normal. Então, do ponto de vista... E fiz direito em Governador Valadares, fiz matemática em Caratinga, que eu não tinha aqui, né? Fiz matemática em Caratinga, e sempre fiquei aí muito perto da área educacional. Hoje continuo como diretor da FADIPA e continuo proprietário lá, um dos proprietários lá da Faculdade de Medicina. Em Minas Gerais, eu acho que seria isso aí, se tiver alguma pergunta nesse sentido. A pergunta que nós temos antes de nós entrarmos nas perguntas relacionadas às propostas do governo, que nós fazemos o seguinte: durante todo esse processo muito cansativo, muito estressante, e anunciado de trabalho, o que o Dr. Gélis faz para o seu tempo livre, qual que é o hobby, o que ele gosta de fazer, que é uma pergunta também que a juventude tem curiosidade, saber quem é essa pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de fazer, onde ela gosta de ir, qual o refúgio dela. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente disso também. Eu não bebo e eu não fumo, mas gosto de jogar futebol. Desde a época que jogamos futebol profissionalmente, nunca parei de jogar futebol, apesar de todas as minhas contusões. E eu quis colocar o Jezinho no meu lugar, para ele continuar jogando aí no Cruzeiro, mas o Jezinho começou a jogar, ele saiu daqui um dia do Cariru, foi até o campo da Zipa, onde ele começou a treinar,
E ia de ônibus. A primeira vez eu levei, ele chegou lá e terminou, todo mundo marcou um gol. Mas no segundo dia, ele foi de ônibus. Aí o ônibus saía daqui, passava no Bela Vista, chegava no outro, ia até no Maraná, e quando ele chegava na usina, ele já estava tonto. Já estava às 11. Aí chegava lá e trocava as pedras. Assim. Aí acabou parando no meio do caminho aí, sem continuar jogando. Mas eu jogo meu futebol todo sábado ou todo domingo, lá na usina até hoje nós temos lá o nosso veterano. No domingo agora ficou 3-3, o Alcides também joga lá com a gente, o Silvestre de vez em quando vai, ficou 3-3, no domingo anterior ficou 4-0 para nós, é isso? E eu marquei gol. Um belo gol. Pois é. Tá bom, se falar que é belo também, eu vou. Eu acho que a única coisa que eu gosto realmente é futebol. Vejo reportagens, gosto de ler a revista Veja e gosto de ler, ter sempre 1 ou 2 livros assim na cabeceira para poder ler sempre. Ok, muito obrigado. Vamos agora então partir para as perguntas. Lembrando mais uma vez que as perguntas foram feitas pelas pessoas que estão aqui e nós vamos deixar o candidato bem à vontade para responder dentro desse tempo. A primeira pergunta é, doutor Gênesis, sabemos que através do esporte, teatro, dança, muitos jovens saem do mundo das drogas. Qual que é a estratégia do senhor, quando eleito, vai lançar empatia para tirar os jovens da droga? Porque está querendo a pergunta aqui. Vai falar sobre justamente a situação de hoje. Quais são o plano de governo para os jovens? Quais são as propostas no meio social para essa juventude se ocupar, ser mais participativo? Essa é uma pergunta importantíssima e eu dou a resposta sobre 2 ângulos, sobre a questão esportiva e sobre a questão educacional. Eu vou mostrar a vocês aqui que nem tinha isso esses dias, porque a gente faz as coisas e depois nem guarda muito, mas eu tenho que falar disso aí. Outro dia eu estava numa reunião com advogados, aí o Edivaldo depois dá para mim, documentação jornalística, de 29 de março de 85. Essa primeira página aqui era sobre aquilo que eu falei, que nós tentamos criar a Universidade Federal aqui. Essa página fala sobre isso. Quando nós firmamos o convênio, fala sobre isso aqui. Essa daqui é a carta de intenções, e aqui, olha que interessante aqui. Esqueci o seu nome. Rodrigo, olha que interessante. Isso aqui é uma reportagem também de 3 de fevereiro de 85, onde nós fazíamos, como secretário de Educação, nós fazíamos aqui 2 atividades fantásticas. A primeira é o FINSE, Festival Intercolegial da Canção Popular de Patinga. E a segunda é a Olicei. O que era a Olicei? A Olicei é uma Olimpíada Esportiva e Cultural. É através desse trabalho, ligado mais ao esporte, é que nós vamos resolver essa questão. Primeiro, a Olicei. A Olicei nós fazíamos e vamos voltar a fazer com alunos de 6 a 18 anos. Nós vamos fazer a Olicei, que é a Olicei, uma Olimpíada onde uma escola disputa contra a outra, em várias categorias. Categoria de 6 a 8 anos, categoria de 9 a 11 anos, de 12 a 14 anos, de 15 a 18 anos. Entre todas as escolas, não só as municipais, as estaduais e as particulares. Quando você começa a disputar, colocar em disputa, gente para disputar basquetebol, voleibol, handebol, voleibol masculino, feminino, futebol de campo, futebol de salão. Quando você começa a disputar isso, nas escolas, os professores de educação física começam então a preparar os alunos para a disputa. Então ele tem que selecionar alunos, e quando ele começa a selecionar, em diversas categorias, às vezes tem um que não dá para futebol, mas vai para vôlei, tem um que não dá para vôlei, vai para basquetebol, não dá para basquetebol, vai para handebol, não dar para isso, dá para natação, então vai para ginástica. Então tinha inclusive, na Olimpíada, tem inclusive corrida de 50 metros, 100 metros, 1000 metros, 10 mil metros, fazendo isso na Lausita.
Então, isso nós vamos novamente promover nas escolas e nós vamos envolver todas as escolas do município. Agora, você imagina que todas as escolas, trabalhando durante de fevereiro a agosto, para em setembro você realizar este campeonato, esta Olimpíada. Todo mundo já trabalhando nas escolas assim. O aluno vai passar a gostar muito mais da escola, ele vai participar muito mais da escola. Se ele estuda de manhã, ele vai voltar lá à tarde para fazer não somente isso aí, mas também na parte de teatro, a parte de música na cultural, a parte de música, composições, redações, etc. Então ele vai ficar envolvido com a escola, além do inglês que nós vamos ter também a oportunidade de dar para a escola, além daquele aluno que ele não está bem na escola, em uma determinada matéria, ele vai também para casa, ele vai também estudar com um professor, ao invés de contratar um professor particular, ele vai para a tarde ou para de manhã, vice-versa, para complementar e melhorar o seu ensinamento. Então, este esporte e estes talentos que estão sendo tirados do aluno, isso vai prender o aluno muito mais na escola e vai tirá-lo da droga. Além disso, isso aí é o ano inteiro, em setembro é a Olimpíada. Setembro é a Olimpíada. Já vai aprender. Isso é desenvolvimento. Eu falo sempre que eu divido o aluno em 4 partes. Faço o ciclo trigonométrico e divido. No primeiro quadrante eu coloco ensino, tem que desenvolver o ensino. O segundo é educação, é o caráter, noção de caráter. O terceiro é potencialidades físicas. E o quarto quadrante é potencialidades culturais. Com isso, o aluno ele vai se formar bem. É a preocupação que nós temos do aluno se formar bem em todos os potenciais que ele tem dentro dele. Nós vamos criar essa oportunidade dele de desenvolver essas potencialidades. Então, isso ele elimina o problema da droga. Agora, na cidade, nós vamos colocar no mínimo 4 praças esportivas para criar a oportunidade para que esses alunos possam efetivamente estar praticando esporte e esquecer da droga. Agora, caiu na droga, não tem jeito, aí nós temos que começar com os centros de recuperação desses drogados, e aí nós vamos contar com as igrejas, com diversas entidades que já trabalham nisso aí, ampliar isso aí, melhorar isso aí, dar assistência a isso aí, e vamos criar 2 centros de recuperação do próprio município para fazer com que essas pessoas sejam recuperadas, voltem para o caminho do bem e cresçam pela vida fora. Muito obrigado. A próxima pergunta vem dizer também a juventude. Caso o senhor seja eleito, essas políticas públicas para a juventude, como o senhor citou aí, na questão do esporte, elas serão focadas por toda a juventude, e também eles querem saber sobre o jovem carente. Como essa juventude que não tem acesso a esses meios, como clubes, como uma escolinha de futebol, que será trabalhado com essa juventude carente para estar inserindo esses jovens em diversas modalidades. Com essa pergunta, eu também digo sobre o futebol amador. O futebol amador de Patinga é forte, mas, como o senhor mesmo disse, há outras modalidades. Há uma proposta do senhor para estar incentivando essas modalidades, além de forma organizada, como o futebol amador, e principalmente para a juventude que não tem condição de ter acesso a isso. Você olha que sensacional. Se nós pudermos, esses alunos carentes, às vezes são os melhores na prática do esporte. Às vezes são os melhores. Às vezes precisam de uma recuperação de nutrição para que eles fiquem mais fortes e se dediquem mais. Mas estas 4 praças de esporte que eu falei, nós vamos colocar esses alunos lá para dentro. Além disso, vamos novamente voltar com um projeto que existia, que a USIPA tinha lá 300 crianças, onde eram levadas para lá para participação esportiva, meio ambiente, biodiversidade, etc. Vamos voltar com esse entendimento que eu acho que é importante. Agora vamos criar, enquanto se cria, vamos usar o que tem. Criando 4 praças de esporte nos diversos bairros de Patinga, você vai criar a oportunidade desses jovens que não conseguiram bem na sala de aula, que esses jovens possam ser encaminhados para essas praças de esporte. E lá nas praças de esporte nós queremos, não é só campo de futebol, nós queremos para pessoas que possam
já está na hora de produzir, pelos seus 18, 19, 20 anos, ao invés de se dedicar a outros descaminhos aí, essa palavra descaminho é jurídica, nós vamos colocar esse pessoal no esporte e nas escolas. Aí sim, se não tiver o segundo grau, vamos fazer o máximo que faça. Tendo aí o curso fundamental e o curso médio, vamos colocá-los na faculdade. E aí vamos colocá-los nos esportes, porque nós vamos deixar a sociedade nossa crescendo, participando de esporte e participando de escola. Acho que aí a gente forma melhor. Próxima pergunta vem considerar o que o senhor acabou de citar. Qual o planejamento orçamentário para a realização dos projetos, considerando a atual conjuntura da nossa cidade no que diz respeito à crise financeira? Você sabe qual é o problema da crise financeira? Primeiro, gestão. Segundo, autoridade do prefeito. O prefeito nós temos hoje aí, é meu amigo, gosto dele, pessoa bacana, mas perdeu a autoridade como prefeito. Segundo, não teve a capacidade de gerenciar o município. E aí deixou descambar. Terceiro, não se pode permitir que haja corrupção, porque aí o dinheiro vai embora e não sobra dinheiro nenhum para fazer aquilo que precisa ser feito. Aí não sobra dinheiro para a educação, não sobra dinheiro para a saúde, não sobra dinheiro para as creches, até parece que é um absurdo. Semana passada eu vi. Outro dia, os cachorros morderam lá, os professores, lá, o pessoal que foi lá na frente da prefeitura, cobraram do prefeito o salário do pessoal das creches conveniadas. Ele não pagava. O salário das creches não chega a 1 milhão. Mas estava sendo feito um processo licitatório para se comprar um sistema de cobrança de impostos de 8 milhões e meio. Qualquer grupo aí de técnicos, de especialistas nessa área de informática, com 200 mil, 300 mil, faz um projeto um sistema de informática capaz de atender o município de Patinga. Além do mais, ainda que se contratasse de forma correta, iria ficar em 300, 400, 500 mil reais. E aí sobra dinheiro. Se fizer corretamente, sobra dinheiro. Então, outro dia eu conversava com um amigo meu e falava com ele, olha, nós vamos fazer aqui vestiários alambrados, vamos fazer ginásios, etc. Eu falei, um vestiário comum de 100 metros quadrados, pode fazer 2, 3 ou 4 vestiários com 100 metros quadrados, isso vai custar aproximadamente 70 mil reais. Aí a pessoa, não, 215 mil está fazendo aí, custou 215 mil. Olha bem, o cara é engenheiro civil, sabe disso. 215 mil, 100 metros quadrados para fazer piso comum, colocar chuveiro, colocar uma telha comum também, que é mais comum. Não tem nem laje tem. Nem laje tem. É parede, uma porta, 2 janelas em cada vestiário. Isso não passa hoje de 600 reais no metro quadrado. É isso, cara? É muito mais hoje. É o mais simples possível, é o vestiário de futebol, pô. Né? Você coloca chuveiro, 2 blocos ou 3 blocos em cada um deles, é 600 reais, 700 reais no metro quadrado. Então vai custar quanto? 100 metros é 70 mil reais. Aí o cara, não, mas fizeram agora por 215 mil reais. Aí, não tem jeito de sobrar dinheiro. Você poderia fazer por 70, você está fazendo por 215. Não sobra dinheiro. Quando você poderia fazer uma concorrência de 100 mil, aí arranja jeito para fazer uma concorrência, aquilo vai para 200 mil, as pessoas levam algumas vantagens. Se fizerem 10 vestiários em 10 campos diferentes, 1 milhão e tanto que vai só numa lambada dessa aí. 1 milhão e tanto você paga a creche o ano inteiro quase aqui. Paga o professor da creche o ano inteiro. Então aí não tem jeito de sobrar dinheiro. Eu vou te dizer agora também de onde é que nós vamos tirar mais dinheiro. Aí eu poderia te mostrar aqui no meu mapa aqui. No meu mapa, nós temos aqui em Patinga, nós estamos trabalhando nos mapas. E agora não vai ser demorado para falar. Nós temos aqui em Patinga 24 áreas que podem ser parceladas. O que é parcelar? Parcelar é você transformar isso em loteamentos, das quais 17 são 12 milhas. Discutia isso com o Rinaldo
Porque eu participei do plano diretor aqui em Patinga, o plano diretor existe, foi aprovado em 6/10 de 2006, e fala em plano diretor, criaram uma confusão no final do governo que então, suspenderam os trabalhos, e passaram 4 anos e não fizeram as leis complementares que já estavam prontas. E aí barraram todo o projeto da construção civil de Patinga. O projeto da construção civil de Patinga foi resolvido por 30 dias. Construção civil em Patinga, nós liberamos as construções civil aqui em Patinga com as leis complementares do plano diretor e dialogando com o Ministério Público, também não vamos ficar brigando com o Ministério Público, não, dialogando com o Ministério Público, vamos apresentar isso aqui, a ideia, e vai funcionar e assim. E vamos liberar para as empresas construtoras e criar aí oportunidade de trabalho para pedreiros, ajudantes, serventes, eletricistas, bombeiros hidráulicos, etc. E aí nós vamos abrir a oportunidade para o desenvolvimento, porque dessas 24 áreas, da Uzi Minas são 17, todas elas podem ser parceladas, nós podemos fazer aqui mais de 2 mil, entre 2 e 3 mil novos lotes. Isso cria oportunidade de quê? O lote vai baratear, pessoas mais simples vão poder comprar, e aí, ao iniciar a fazer a sua casa, as casas de material de construção vão vender muito mais, vai gerar imposto. O pedreiro receber dinheiro, vai comprar mercadorias, vai comprar sapato, camisas, comida, etc. Vai gerar mais imposto. E com isso, e fazendo também os loteamentos, vai começar a cobrar o IPTU. Aqui tem a isenção aqueles que ganham 2,5 salários desde janeiro de 1983. Mas fora isso, todo mundo paga IPTU. Vai arrecadar mais. Ao arrecadar mais, com ICMS, com IPTU e com ISS, nós vamos resolver os problemas. Nós vamos tirar o dinheiro daí para poder fazer os nossos investimentos que precisamos. Isto é muito dinheiro. Você construir aqui em Patinga 2, 3 mil, 2 mil residências novas, isso é um dinheiro. Você passa a circular, não é só naquele período, não. Porque enquanto o cara está lá com um terreno grande, ele está pagando a ninharia. Quando divide em parcelamento, ele começa a pagar valor, de acordo com o valor do lote. Então, o município vai arrecadar muito mais. Nós estamos aqui só na dependência da Uzi Minas. A Uzi Minas um dia falou, vamos mandar 1.000 pessoas embora. Se a Uzi Minas acabar, aí realmente Patinga também vai lá embaixo. Se a Uzi Minas acabar, Patinga vai lá embaixo. Mas nós temos que criar força aqui para dar sustentabilidade à economia local. Através da construção civil, nós vamos abrir a construção civil e aí sim nós vamos levantar muito a arrecadação do município de Patinga. Este é um ponto que eu considero muito importante. Fora isso, com a criação da Secretaria do Comércio, nós temos uma quantidade de gente que vindo aqui comprar. Eu vim andar pelas lojas aí, chego lá, não tem uma loja que eu não entre e não tem gente de Mesquita, de Braúnas, de Joanésia, de Belo Oriente, de Açucena, de Caratinga, de Monlevade, de Rio Piracicaba. Rio Monlevade, às vezes comprar em Belo Horizonte, tem que comprar aqui. Tem que desenvolver a área comercial. Olha, na medida que se compra aqui gera mais impostos para o Estado e para o município. Consequentemente, é mais dinheiro que você tem para aplicar Aí é preciso de uma coisa, de gestão. Você precisa de trabalhar nesse sentido e fazer crescer. Você tem que ter uma vertente capaz de buscar as soluções. Tá certo? E com isso nós vamos resolver. Agora, olha mal. Proibiu a construção aqui. Não se pode fazer construção aqui. Mas abriu Caratinga, abriu Paraíso. E aí, ao invés do dinheiro vir para cá, o dinheiro está indo para Caratinga e Paraíso. Aí, Patinga está perdendo. Então, isso não pode acontecer. Estão dizendo agora aí que, para se aprovar uma planta aqui, vai ter que passar agora pela Secretaria de Estado Metropolitano, porque agora é uma região metropolitana. Ou é porque Caratinga não faz parte, vai ter que o solo de Patinga vai ter que passar por lá? Não pode ser assim.
As próximas perguntas, elas podem ser formadas por uma só, que diz respeito à educação. Diante do caos instaurado, com greve de servidores há poucos meses, qual será a sua proposta para os servidores? E a outra é quais são as propostas do senhor, caso seja eleito, para a valorização da educação do servidor como um todo? Já te falei aqui que nós vamos colocar aqui desenvolvimento, nós estamos preocupados com o ensino, com a educação, com a situação da educação física, da potencialidade física e dos talentos dos nossos alunos. Mas olha bem, aí nós precisamos de dar ao professor a condição de ele entrar em sala de aula hoje, satisfeito, motivado, e ao entrar na sala de aula ele sabe que no final do mês ele tem salário e no final dos seus 25, 30 anos ele tem condição de dizer vou me aposentar bem. Então você precisa de quê? Um plano de carreira, de tal forma que você coloca o professor como é que ele está hoje e como é que ele vai estar daqui a 25 anos. A garantia, a certeza do futuro dele tem que dar para ele. Então, essa é uma situação. Outra, o piso salarial nacional é imediato. Não tem que ficar segurando mais esse negócio. Não temos dinheiro, vamos pagar o piso e vai ficar tomando dinheiro, então, aqui que seria do professor? Não. Tem que resolver esses dois problemas que são a base das greves aí. Piso nacional e plano de carreira. Agora, treinamento precisa ser feito. E eu estou dizendo que nós vamos ter treinamento aqui, vamos ter treinamento no estado de Minas Gerais, no Brasil e no exterior. E a FATIPA tem convênio com Cuba, tem convênio com Portugal e tem convênio com a Argentina. E nós vamos aproveitar essa possibilidade aí para poder levar também os professores para esses lugares todos, se aqui não tiver mestrado e não tiver doutorado. Porque as oportunidades brasileiras para as pessoas fazerem mestrado e doutorado são mínimas. E o exterior está abrindo portas. E é dinheiro nosso que está indo para lá. Nós temos que criar isso aqui. Agora isso depende de quem? Depende do MEC, depende da legislação brasileira e depende das aberturas das universidades federais que dominam o mercado de mestres e doutores. Nós vamos fazer um jazinho, não sei se mais alguém aqui, vamos fazer mestrado Samuel no Rio de Janeiro, na Gama Filho, na Universidade de Gama Filho, convênio com FATIPA. Fizemos parte aqui e parte do Rio. Doutorado, vamos fazer na Argentina e Portugal. Então, nós temos que fazer, criar unidades aqui. Agora, isso não depende muito do município. Depende das universidades de fazer com que esses cursos venham aqui. E só as universidades que podem resolver isso. A motivação para o professor é fundamental. Próxima pergunta. Sabendo que a limpeza urbana na cidade está precária, o que o senhor pretende fazer para solucionar esse problema? E quais as garantias para os trabalhadores dessas empresas, visto que são uma população de baixa renda? Olha bem, primeiro, limpeza pública, sabe quantos dias vamos limpar a cidade? 10 dias. 10 dias vamos tirar o lixo todo da cidade. A partir daí nós vamos começar o embelezamento da cidade, a partir das entradas da cidade. Vindo de Caratinga, você vai começar a jardinar aquilo ali e vai até a saída lá para a Governador Valadares, até a saída lá para Paraíso e até a saída lá para Coronel Luciano. Em cada entrada você tem que jardinar e ao penetrar no âmbito de Patinga, você tem que fazer as praças ficarem bonitas. Além disso, vamos colocar também nas praças, em 30 praças de Patinga, vamos colocar os equipamentos para ginástica. E vai ser um outro atrativo também para as pessoas que queiram fazer ginástica, para os idosos, para os jovens que gostariam de fazer isso. Além disso, vamos colocar também o wireless na cidade inteira, para que os jovens possam ter a oportunidade de estudar com seus computadores em qualquer lugar onde eles estiverem, na sua casa, na praça, etc. Isso é importante para o jovem. É importante para o jovem. Então nós teremos que adotar medidas para que a gente consiga enxergar esses horizontes lá na frente. A gente encontra aos locais públicos da cidade, como Parque Maneiro e praças
que nós temos aqui, tem no bairro, tem alguns bairros, esses locais, né, muitos dos cidadãos partidos têm reclamado da questão da segurança nesses locais. Tem sido alvo de bandidos, né, de marginais. Qual que é a proposta do senhor para estar fornecendo, né, a todos os cidadãos de Patinga um lazer saudável nesses locais, que eles possam ir tranquilos, levar as famílias para poder usufruir de tudo isso que a cidade já tem criado contra o governo do senhor? O problema da segurança tem duas vertentes. Tem o problema de você colocar policiamento na rua, mas você tem um anterior. Você tem o problema de você educar e de você oferecer trabalho. Se você oferece trabalho, o cara vai deixar de roubar, vai deixar de assaltar. As pessoas não querem assaltar. As pessoas querem trabalho. Agora, quando não tem trabalho, elas têm que levar comida para casa e começam a pensar, como é que vai ser? Não vai ser mais fácil. Aí sim, entra a questão de nós termos aí na cidade policiamento capaz de impedir esses assaltos. E nós vamos criar 500 cargos para a Guarda Municipal. Esta Guarda Municipal vai trabalhar em unicidade com a Polícia Militar, mas não é para repreender, é sobretudo para orientar. Além disso, nós vamos ter guardas nas praças, na cidade. Isso vai facilitar muito para qualquer pessoa imediatamente informar ao 190 algum vulto diferente que está acontecendo ali. A polícia vai imediatamente, às vezes, impede que haja esse tipo de coisa no Parque Ipanema, ou em qualquer loja, ou em qualquer joalheria, ou em qualquer banco. Isso já vai ajudar também. Agora, o olho vivo. O olho vivo tem que ser implantado em toda a escola. Nós vamos começar a resolver o olho vivo com onde já existe, melhorar o que tem, manter o que tem, que tocou ele cortar. Vamos imediatamente passar para todas as escolas, próximas das escolas, e depois espalhar para todas as praças de cidade, em ruas da cidade. Com isso, com o olho vivo, as pessoas vão ficar com muito mais medo de poder sair por aí roubando, sair por aí assaltando, né? Nós vamos evitar, provavelmente, mortes, assassinatos com isso, vamos evitar furtos, vamos evitar roubos, vamos evitar assaltos, e aí eu acho que nós melhoramos um pouco a nossa segurança. Olha, até tenho discutido um outro assunto que é gravíssimo. É gravíssimo. Eu estou falando isso aqui, não pode dizer que o professor já falou que vai fazer isso. Não. Isso é uma questão de um estudo profundo. Já se pensou em fazer aqui nessa cidade? Há projeto nesse sentido? Acho que a sociedade tem que pensar nisso, de fechar os 4 portões da cidade, as entradas da cidade, com cancela. Olha, tem um assalto aqui no Banco Itaú. Imediatamente as cancelas fecham. O cara não vai sair. Ele vai ficar por aqui. Vai esconder por aqui, esconder por aqui. E aí todo mundo que passar nas cancelas de saída, vai para Valadares, vai para Vicente, vai para Caratinga, vai para o Paraíso. Vai ter que arranjar gente sair pelo Rio. Isto pode significar também medo a quem quer vir aqui para fazer saque aqui na cidade. Isso é um negócio que pode ser pensado. De repente, nós vamos analisar muito a situação econômica disso, a situação comercial disso, a situação social disso, mas é possível até mesmo se fazer uma coisa que a gente vai fechar para evitar definitivamente que as pessoas que entraram aqui, que roubaram aqui, saiam daqui. Nós temos que, se roubaram aqui, que as pessoas sejam presas aí. E aí sim, a gente faz medo. Lá no Rio de Janeiro, quando foram nas favelas lá e dominaram as favelas, os caras sumiram de lá. Diminuiu sim o número de crimes lá no Rio de Janeiro. Mas eles espalharam para o Brasil inteiro, muitos vieram para cá provavelmente. Mas agora temos que espantá-los aqui. Agora, temos que espantá-los da sociedade. Agora, espantar da sociedade é recuperar essas pessoas para o bem. Aí é educação e é trabalho. Com educação e com trabalho se resolve o problema de segurança. Vamos criar aqui a Secretaria de Segurança para dar maior valor a esse trabalho que deve ser desenvolvido aqui na cidade sobre a questão de segurança. E aí pode haver um entendimento regional, melhorar a posição regionalmente.
não só em Patinga, como também com Adão Luciano, Timóteo, Paraíso e em Sabedoria. Também vamos agora, seguindo o cronograma de... O vereador Mirinho aqui é que puxa as paulas aqui, tá vendo? O vereador Mirinho, levanta aí para o pessoal te conhecer aí, ó. Vereador Mirinho, ó. Vereador Mirinho. Está fazendo parte da política aqui.